abençoados, eleitos de Deus, mais que vencedores. Que bom estarmos com você para mais um Flash de Graça ao vivo. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E hoje, para compartilhar com você mais um Flash de Graça, falaremos hoje de Reino de Deus versus Paraíso, parte 2, porque iniciamos ontem a parte 1, hoje a parte 2, amanhã a parte 3. Gostaria de convidar você para ler comigo em Lucas capítulo 23, versículo 41 a 43, que diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nós já explicamos que reino de Deus é uma coisa, paraíso é outra. Nós já explicamos para você que a palavra grega para reino é basileia, que significa governo, significa domínio, né? Significa reinado, domínio real e governo. Foi isso que Jesus implantou na terra. Ele veio para isso, para implantar o governo real, para implantar o domínio real, o governo, o reinado. Cristo agora passaria a reinar com a sua igreja. Já explicamos que a palavra para paraíso, pronunciada do original grego, é paradeisos, que significa paraíso, parque, um lugar de descanso. Um lugar de descanso. Então, nós estamos nos nossos estudos separando entre reino e paraíso. O ladrão da cruz disse: lembra-te de mim quando era no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o ladrão da cruz ia morrer. E reino é para os que vivem. Reino é para os que estão aqui na terra. Reino é espiritual. Reino é a manifestação do poder de Deus. Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos libertou, nos tirou do império das trevas e transportou para o reino de Deus. Então nós estamos no reino. Falamos ontem sobre Romanos 14:17, que o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Falamos em 1 Coríntios 4:20, que o reino é o poder de Deus. E depois você vai ver, lá em Lucas 17:20 e 21, os fariseus interrogando Jesus quando viria o reino. Jesus vai dizer que o reino não vem com visível aparência, ou não viria com visível aparência, mas que o reino estava no meio deles, que era o próprio Cristo para implantar o reino, que implantou na cruz. Então, na questão do reino, acredito eu que não há mais nenhuma dúvida. Mas nós queremos mostrar o contraste entre reino e paraíso. Pastor, mas até agora, talvez alguém diga isso, eu só vi essa palavra paraíso aí onde você leu, em Lucas 23:43, e nem tinha atentado para essa questão da palavra paraíso. Pois é, nós falamos ontem que esta palavra paraíso aparece também em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 em diante, quando o texto vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 4: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao me referir. Nós começamos a falar ontem que quando Deus, no jardim,
ou no Éden, Deus plantou um jardim. Nós começamos a explicar ontem que Éden é uma coisa e jardim é outra. O Éden era a Pangeia, o Éden era uma terra paradisíaca, o Éden era um só continente. Era a terra perfeita que Deus havia criado. Mas no Éden Deus plantou um jardim. E nós falamos ontem com base na Septuaginta, ela está aqui, ontem eu mostrei para vocês, na Septuaginta, quando que é a tradução do Velho Testamento para o grego, no capítulo 2 e no versículo 8, a palavra para jardim, a palavra grega para jardim é paradeiso. E esta palavra traduzida, ou o significado dela no português, é paraíso. É paraíso. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não eu, mas a Bíblia. Que Deus plantou no Éden um jardim. E o jardim era o paraíso de Deus, onde o homem vivia, onde o homem descansava, onde o homem foi colocado. Acreditamos, e o reverendo Herbert Campos até disse que acredita que, no livro dele Paraíso Criado, acredita que o homem não foi criado no jardim, foi criado no Éden, depois colocado no jardim. E no jardim, Deus falava com Adão. Quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim. E ficou aonde? No Éden. No Éden. Porque ele foi expulso do jardim. A palavra grega para jardim, na Septuaginta 2:8, e tem outras passagens, é paradeiso. Quando nós vamos no Novo Testamento grego, está aqui, Novo Testamento grego, quando nós vamos ver a palavra grega para paraíso em Lucas 23, 43, olha qual é a palavra: paradeiso. Paradeiso. A mesma palavra grega para paradeiso, que é paraíso, aqui em Lucas 23, 43, é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 2:8. E a mesma palavra que vai aparecer em 2 Coríntios. Pastor, é a mesma palavra? É a mesma palavra que vai aparecer em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 4. Paradeiso. E é a mesma palavra que vai aparecer em Apocalipse 2:7. Eu vou ler no português, Apocalipse 2:7, para você atentar para uma coisa muito interessante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Por favor. Olha o que vai dizer. Olha o que a palavra vai dizer. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 7. A carta escrita à igreja de Éfeso. Olha o que vai dizer a palavra. No versículo 7, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, e nós somos mais que vencedores, não pelos nossos méritos, porque Cristo venceu por nós, ao vencedor, dar-lhe-ei esse alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Opa! A árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus amados, queridos e santos do Senhor, raciocinemos. O primeiro livro da Bíblia fala de um jardim, que a palavra traduzida na Septuaginta, do hebraico para o grego, no grego é paradeiso. O significado da palavra paradeiso é paraíso. Então, aparece o paraíso no livro de Gênesis. Um paraíso no Éden, que era o jardim. O jardim é o paraíso, no Éden. Depois esse paraíso aparece em Lucas 23, 43. O Senhor dizendo que o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. Depois esse paraíso aparece em 2 Coríntios 12, 4. E depois esse paraíso aparece em Apocalipse 2:7. Paradeiso.
no Novo Testamento grego, paradeiso, que é o paraíso. Algo interessantíssimo que o Senhor nos revela. Aqui em Apocalipse 2, 7, o Senhor está dizendo que daria de comer da árvore, vou ler o texto que é melhor. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Opa! Árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Palavra paraíso. Paradeiso. Paradeiso. Paraíso. Esse paraíso aparece em Gênesis 2:8. Em Gênesis 2:8. Que é o jardim que Deus plantou no Éden. Fato interessante. Em Gênesis 3. E vai aparecer em Gênesis 2:15 novamente. Vai aparecer em Gênesis 3. Agora, em Gênesis 3, versículo 22. Olha a coisa interessante. Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Eu não vou tratar sobre isso. Conhecedor do bem e do mal. Assim que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim no Éden. Aqui na tradução revista e atualizada está dizendo jardim do Éden. Mas tem tradução que vai dizer jardim no Éden. No. Porque jardim é uma coisa, Éden é outra. Deus expulsou o homem do jardim para fora do jardim no Éden. E o homem foi para onde, pastor? Para o Éden. Ficou fora do jardim. A fim de lavrar a terra de que fora tomada. Então quer dizer que quando o homem pecou, ele perdeu o privilégio de estar no jardim, no paraíso, com Deus. E foi expulso para o Éden, para a terra, que era todo outro continente. Jesus vem na cruz, consuma uma obra, a obra é consumada, tetelestai, a obra foi consumada, a obra foi feita. O ladrão é perdoado, justificado pelo sangue de Cristo, salvo, pede para o Senhor se lembrar dele no reino, e Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, o senhor está querendo dizer que é o mesmo paraíso lá do Éden? Não, não estou querendo dizer. A Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque é lá em cima. Por enquanto. É lá em cima. Onde Paulo foi ao terceiro céu e foi ao paraíso. Segundo Coríntios 12, 4. Porque Apocalipse 2, 7 está falando do mesmo paraíso. Que foi recolhido. Do mesmo paraíso há. E para que você não tenha dúvida, há uma árvore da vida aqui também. Que coisa espetacular. Que revelação maravilhosa da graça de Deus. A Ele toda glória. Porque nós vemos aqui que o homem vai se alimentar, vai voltar para o paraíso. Alguns já voltaram, nós que estamos vivos, quando morremos vamos voltar. E vamos nos alimentar da árvore da vida. Que é a mesma árvore que aparece em Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim do Éden, o jardim no Éden. O jardim foi plantado do lado oriente, no Éden. Amados, isso é perfeito. Então prestemos atenção. Reino de Deus é uma coisa, paraíso é outra. Pastor, e quando a Bíblia diz, em Gálatas 5, 19 a 21, falando das obras da carne, que aquele que pratica as obras da carne não herda um reino. Quando a Bíblia fala, em 1 Coríntios 6, 9
e 10, que vai dizer assim, ó. Versículo 9, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ah, não herdam por quê? Porque se você atentar para o que o texto está dizendo, o texto está dizendo, falando de adúltero, de impuros, de idólatras, de afeminados, de sodomitas, de ladrões, de avarentos, de roubadores, de bêbados, de maldizentes. Pastor, isso é obra de quê? Do diabo? Não. Isso é obra da carne. Como o senhor pode provar isso? Não sou eu que provo, é a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne. Pastor, quer dizer que adultério, fornicação, bebedice, glotonaria, feitiçaria não é obra do diabo? Não. Obra da carne. Natureza caída. Natureza terrena. Obra da carne. Ah, é, pastor? Sim, senhor. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus tais coisas praticam. Quero deixar claro que ele não está falando aqui de salvação, que não serão salvos, ou que não é salvo quem pratica isso. Ele está dizendo não herda o reino. E onde é o reino? Aqui. Por que não herda o reino, pastor? Porque o reino é espiritual e aqui são obras da carne. Porque o reino é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Um bêbado tem paz? Um bêbado tem justiça? Um bêbado tem alegria no Espírito Santo? Um adúltero tem paz? Um adúltero tem alegria no Espírito Santo? Tem justiça? Não! E assim sucessivamente. Mas o texto não está falando de salvação eterna. Não, pastor, não. Pode ler o texto e o contexto. Jesus implantou o reino. Nós vamos ver amanhã um texto de Mateus que diz, Jesus estava pregando e olhou para o povo e disse, há pessoas aqui que não morrerão até ver o reino. Se o reino fosse, ou ainda viesse, então tem pessoas com mais de 2000 anos. Nós vamos ver isso amanhã. Mas eu quero que fique claro, que você entenda com base bíblica como mostramos. O reino é uma coisa. Paraíso é outro. Não tem nada a ver com salvação. Essa questão aqui de não herdar o reino. Porque tem gente pegando esse texto aqui, de 1 Coríntios 6, 9 e 10, pegando o texto de Gálatas 5, 19 a 21, dizendo, olha, quem pratica isso não é salvo, vai para o inferno. Onde é que a Bíblia está dizendo isso? Pastor, você está defendendo que quem pratica isso é eleito? Não, estou defendendo que quem pratica isso é eleito. Eu estou dizendo que aqui não está falando de salvação eterna. Está falando de herdar o reino. Não estou falando nem de estar no reino, estou falando de herdar o reino. Que amanhã nós vamos falar do que é estar no reino e o que é herdar o reino. E amanhã falaremos de quem herda o reino. É quem anda no Espírito, quem pratica os frutos do Espírito. Nós vamos ver amanhã. Então, espero que hoje Deus tenha nos falado um pouco mais nesse flash de graça. Amanhã estaremos de volta, concluindo esse assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, uma boa noite.